A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Pipoca. Alguns de vocês já me conhecem, que vocês já me viram na live. Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante com vocês. O que vocês acham? O que vocês acham que é? Olha, hoje eu trouxe um objeto muito importante do nosso dia a dia. A gente leva para a igreja, a gente lê quando está em casa. Eu acho que vocês já adivinharam o que é. Então, eu vim trazer para vocês um pouco sobre a Bíblia. Crianças, vocês têm a Bíblia em casa, então. Se vocês não têm, peça pro papai que ele compre, dê uma de presente para vocês. A Bíblia é o objeto assim mais importante que a gente pode ter, porque é por ela que Deus fala com a gente. Então, a gente tem que ter ela para saber, né? Ela é um dos jeitos de Deus falar com a gente. Então, a gente tem que ter ela para que a gente leia, né, lá e entenda o que Deus quer falar com a gente. A gente sabe que a Bíblia é um livro, né? Mas ela não é um livro comum. Assim como todos os outros livros, ela foi escrita, né, por uma pessoa. Só que a Bíblia, ela tem algo diferente. Ela foi escrita por pessoas, em épocas diferentes. A gente vai ver algumas curiosidades daqui a pouco sobre a Bíblia, sobre o livro Bíblia. Mas a Bíblia, ela foi inspirada por um único autor, que foi o Espírito Santo de Deus. Deus deu o Espírito Santo para inspirar as pessoas a escreverem a Bíblia e que essa escrita durasse tantos anos, todos esses anos até hoje, e falasse com a gente, né? Assim como falou com aquelas pessoas no passado. Então, hoje eu vou trazer algumas curiosidades para vocês sobre a Bíblia. Vamos lá. E, gente, adivinha quem eu trouxe para falar essas curiosidades pra gente? Eu acho que algumas crianças já sabem. É aquele cara que conhece muito de Bíblia, que sabe tudo. A gente aprendeu várias coisas com ele nas nossas lives. A gente aprendeu que ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quantos livros tem na Bíblia, né? E quem é, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é o Biblionildo, crianças. Esse cara aqui, ele sabe tudo. Se a gente quiser aprender um pouco de Bíblia, é só perguntar a esse cara aqui que ele sabe. Então vamos lá. Ó, deixa eu perguntar aqui a ele o que ele vai falar com a gente hoje. Ó, o Biblionildo tá dizendo aqui pra gente, tô lendo aqui, tá, crianças? Que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Tem noção? Claro que já tiveram outros livros que foram escritos à mão, mas a Bíblia foi o primeiro a ser impresso, sabe? A máquina de imprimir, a impressora, ela imprimiu a Bíblia e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Tem noção? A Bíblia também é o livro mais vendido do mundo. Ganha de todos os livros, assim, disparado. Tá. Depois a gente vai ver outra curiosidade. Agora eu quero falar para vocês a respeito da divisão da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia ela é dividida em vários livros, tá? E os livros, eles são divididos em capítulos. E os capítulos são divididos em versículos. Então, nós vamos ver um exemplo aqui, olha. Ó, esse aqui eu imprimi grande, tá? É o livro, nós vemos aqui o livro de Mateus. Ó, o Santo Evangelho segundo Mateus. Então, o que está escrito aqui? Ó, o Santo Evangelho segundo Mateus. No livro de Mateus conta o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus significa quando Jesus estava aqui na Terra, né? E aí Mateus, o livro de Mateus, ele conta o Evangelho de Jesus na Terra, segundo escreveu Mateus, tá? Então a gente vai ver o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. E peguei como exemplo, mas todos os livros da Bíblia são assim, tá? O livro de Mateus, quando a gente vai procurar lá na Bíblia, tem uma página lá que é um índice. Lá no índice, ele tem todos os livros e a página. Então, quando a gente não sabe procurar, a gente vai lá, olha o livro, olha a página, folheia, acha a página e vai achar o livro.
Então, para vocês que ainda não sabem assim manusear, já achar de cara, né, olhar, saber que Lucas vem depois de Mateus, é só olhar lá no índice que você vai saber. Então, o livro de Mateus, como exemplo de um livro da Bíblia, ele é dividido em vários capítulos. E aqui está o capítulo 1. O capítulo é um número grande. Você já viu na sua Bíblia que tem um número maior? Então, esse é o capítulo. Depois do capítulo, aí tem um capítulo. Todo esse é o capítulo 1. E o capítulo 1, ele é dividido em versículos. Tá vendo? 1, 2 pequenininho, 1, 3, 1, 4, 5, 6. E aí são vários versículos. Então, quando eu falar assim, abra a Bíblia no capítulo 1 de Mateus, versículo 3. É esse versículo aqui, E Judá gerou... Tananana. Então, é assim que você acha na Bíblia. Então, ela vai ter vários, né? Vai ter vários livros. Dentro de um livro vão ter vários capítulos. Tem livro na Bíblia que tem um capítulo só. Mas a maioria deles tem vários capítulos. E dentro dos capítulos tem os versículos que é para achar. Às vezes, né? Alguém está contando uma história na igreja. E aí ela fala assim, capítulo 2, versículo 20. E aí a gente vai lá no capítulo 2, procura o versículo 20 e acha. E ali lê junto com a pessoa para, né, escutar aquela história. E vamos ver outra curiosidade sobre a Bíblia. Vamos ver aqui o que o Biblionildo nos diz. Alguém sabe o porquê do nome Bíblia? Bíblia, ela é um nome, né? É um livro. Mas o nome dela, por que é Bíblia? O Biblionildo está dizendo aqui que o nome é Bíblia porque existia uma cidade no Líbano chamada Biblos. Essa cidade era onde se produzia os papiros, os papéis, onde a Bíblia, assim como os outros livros, eram escritos. Então, o nome Bíblia vem daí, tá? Vem dessa cidade, mas é só um nome, tá bom? E o interessante desse livro, assim como eu falei, que é o jeito de Deus falar com a gente, é porque esse livro foi escrito há tanto tempo atrás e hoje em dia fala tanto com a gente, muda o nosso jeito de agir. Às vezes a gente tá meio agitado assim, ela nos acalma. Às vezes a gente não sabe lidar com uma situação. Ai meu Deus, eu vou escolher o que eu vou decidir. E a Bíblia nos ajuda. Então, ela modifica o nosso caráter. Ela diz pra gente como a gente deve agir, como a gente deve fazer as coisas, né? Então ela muda realmente a gente. Então é muito importante ler a Bíblia. E claro, assim como eu falei, é o jeito de Deus falar com a gente. Então, a gente tem que ler a Bíblia para saber o que Deus quer falar com a gente, né? Às vezes a gente lê um capítulo e depois lê esse mesmo capítulo e Deus fala com a gente de outro jeito, de jeito diferente. A palavra que está escrita na Bíblia, ela não é um livro comum, porque acontece isso. Às vezes a gente está lendo assim e a gente... Caramba, Deus está falando de outro jeito. Então, é muito importante que a gente tenha esse hábito de ler a Bíblia. Agora vamos ver outra curiosidade, porque o Biblionildo está cheio de curiosidade aqui. Vamos lá. Olha, essa é muito interessante. O livro de Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito. Não é o livro mais antigo. A Bíblia, ela tem lá, né? Gênesis, Êxodo, Números, mas... não obrigatoriamente Gênesis foi escrito primeiro do que todos os outros, mas o livro que foi escrito primeiro foi o livro de Jó. Só que foi organizado dessa forma para a gente entender melhor a história, tá? Desde quando começou até acabar, até o livro de Apocalipse, que é o último. Então para a gente entender melhor, tá? Isso tudo o Senhor, né, ajudou as pessoas a direcionou, né, falou, faz assim, para que hoje em dia a gente tenha esse livro tão maravilhoso nas nossas mãos. E aí vamos para mais uma curiosidade. A gente sabe, inclusive nesse livro de Mateus que a gente viu aqui, o Mateus escreveu
quando a história de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Mas nesse livro ele conta alguns milagres, só que não tem todos os milagres. Jesus ele fez muitos milagres, a gente sabe, está na Bíblia, mas nem todos estão escritos na Bíblia. Então você imagina quantos milagres Jesus fez. Jesus faz milagres até hoje. Imagina se a gente for contar todos. João, ele disse no livro dele, que também é um evangelho de Jesus, segundo escreveu ele, que nem todo papel do mundo poderia conter, ter relatado, ter escrito todos os milagres feitos por Jesus. Agora você imagina todos os livros do mundo. Eu tenho alguns livros aqui, mas você imagina todos os livros do mundo juntos, escritos, um monte de letrinha, um monte de palavrinha, e não seria possível conter todos os milagres feitos por Jesus. Você pensa na nossa vida, quantos milagres Jesus nos dá? Ele dá milagre para nossa mãe, ele dá milagre para nossa casa, para o nosso pai. E imagina tudo isso escrito. Não dava, são muitos, não é? Jesus, ele está presente em nossa vida e ele vai fazendo milagre todos os dias. Então, crianças, esse era um pouco que eu gostaria de contar para vocês sobre a Bíblia. Nós estamos com histórias, tá? Temos música também, então toda quarta-feira vai ter alguma coisa no canal do YouTube, tá bom? Vocês fiquem ligados e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas assistam e mais pessoas conheçam esse livro maravilhoso, tá bom? Que é a Bíblia. Um abraço, foi ótimo contar essa história para vocês. Deus abençoe e até mais.